normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Bem-vindos ao programa Enigmas. Estamos aqui, né, Cris? Agradecendo, como todas as semanas, aos nossos queridos patrocinadores. É verdade. Hari Shiva. Casa Shiva, Denis, web designer, o desenvolvedor do nosso site www.programaenigmas.com.br. Vamos agradecer Cristiane Lantin. Leila Ribeiro Hersch. Deepak Sankaraveda, que inclusive fez a nossa vinheta. E também vamos agradecer a todos vocês que estão ligados a gente e também a Tony Gandra. Gratidão, Tony Gandra. Faltou Color Hands Esmaltaria. Color Hands Esmaltaria e também, na Color Hands agora, a Lucilene, né, que é esteticista. Se você quiser um trabalho de estética, liga lá para a Lucilene na Color Hands. E você quer fazer parte desse time de pessoas que realmente são inovadoras, tem um trabalho que vai além da beleza, mas vai também para o espírito e também fazem trabalhos maravilhosos? Então, você pode entrar em contato conosco e fazer parte desse time. www.programaenigmas.com.br é o nosso telefone, 11 3482 6381. Entre em contato conosco. É verdade, convido você aí, ó, você aí a viajar conosco para o Egito e Roma, né? Num passeio belíssimo de 12 dias, com muita cultura, muita espiritualidade, muita reconexão. Nota nosso telefone aí, 3482-6381. Faça já a sua reserva, viu? Porque é número limitado de vagas. É verdade, embarcamos no dia 17 de agosto, com retorno dia 29. As reservas já estão aí, garantidas. É importante que você já faça a sua. Então, é um roteiro maravilhoso, serão dias maravilhosos. E queremos também convidá-los para assistir o nosso programa hoje, às 21 horas, na Rádio CROM, a Rádio da Consciência Livre, www.ecl.webradio.net. E eu quero fazer uma menção hoje muito honrosa e positiva. Hoje, o programa Enigmas completa 4 anos de existência. Eu e Cris de Pascoal agradecemos você que nos acompanha todo esse tempo. É isso aí, gratidão. E para honrar esses 4 anos, nós somos uma pessoa que é remido, ele tem muito conhecimento, já veio muitas vezes no programa Enigmas, e hoje ele veio aqui para honrar o programa Enigmas. Deepak Sankaraveda, o artesão da luz. Tudo bem, Deepak? Tudo ótimo. Boker Tov, Shalom, tudo bem? Tudo bem. Shalom, né, pessoal? Shalom, bem-vindo. Né? E nós vamos falar um pouco, né? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu também, graças a Deus, é uma honra recebê-lo. É sempre uma honra, né, Cátia? A honra é minha. Né? Deepak, vamos falar hoje um pouco das questões ufológicas, da Terra ser uma grande nave-mãe, das questões ufológicas da Terra. Está no Torá, não é? Tudo está na Torá. Tudo está na Torá, desde o princípio até o fim, de todos os universos, passado, presente e futuro, tudo está codificado neste livro fantástico, que é um livro de códigos, chamado Torá, e que as pessoas geralmente confundem com Bíblia, traduzida, que não tem nada a ver. O que, vale que a pena você... comentar, é, né? claro. Porque não é a Bíblia mesmo. Não, com certeza, é uma coisa muito melhor, muito antes. superior e muito antes. É muito anterior. A Torá, só neste mundo, né, neste mundo aqui, que ela foi revelada, que foi dada ao patriarca Moisés, né, num evento no deserto do Sinai, chamado, né, o evento do Sinai. Ela tem 33 séculos. Só que a Torá, ela existiu antes, né, segundo, né, a própria decodificação da Torá, cerca de 730 milhões de anos antes da criação deste universo. Olha só, tá vendo? A gente está falando de uma coisa multimilenar. Então, quais as referências que eles fazem às questões ufológicas dentro do Torá? Vamos conversar com o nosso internauta. Vamos conversar. Nós podemos começar começando de dentro para fora. Talvez seja interessante, né? A gente fala que a Terra é uma nave-mãe, é uma gigantesca espaçonave, na verdade. Essa ciência toda que fala da criação dos mundos,
através da acreção, né, que eles foram recolhendo fragmentos, foram juntando, né, e aí se criou o mundo. Essa questão vai ser revista no futuro, né, porque os escritos antigos, de milênios atrás, já falam da Terra tendo 7 compartimentos interiores, né, chamado em hebraico de Sheva Artsot, ou as 7 terras interiores, popularmente como a Terra Oca, né? É uma Olha só, abordagem hein? que a Eubiose faz muito, né, sobre estas questões também, não é? Então, e na Torá, o nosso planeta recebe o nome código de Tevat Noah, que é traduzido, né, para a Arca de Noé, que as pessoas imaginam que era um barquinho de madeira flutuando dentro desse mundo. Não tem nada a ver, né? A Arca é a própria Terra, é o próprio planeta, né, e as suas dimensões, seus compartimentos, seus mundos interiores. E existiu mesmo o casal primordial, como falam de Adão e Eva, que a Bíblia diz? Quando Adão e Rava, né, e Adão não a tradução de Adão para homem não é uma tradução muito correta, né? Adão significa humanidade, porque de acordo, né, com toda a decodificação da Torá, né, Adão, ele continha todas as almas, né, das quais o mundo seria povoado posteriormente. E ele foi criado num dos 7 mundos interiores desse nosso mundo aqui, né, chamado Gan Eden, Jardim do Éden. Mas este título, esta palavra, né, esse nome, Gan Eden, né, pode ser lido também Gen Eden, ou Gem ADN, que seria o gene ADN. É possível que no futuro, Deepak, vá ser comprovado cientificamente que nós somos realmente filhos das estrelas? Com certeza. Já é comprovado, na verdade, porque, segundo eu até andei lendo essa semana, né, já identificaram, né, que nós possuímos cerca de 144 genes, né, desconhecidos que não são humanos, entre aspas, né? E isso é muito interessante porque quando Adão foi criado, né, então diz que Deus tomou Adão e colocou no jardim do Éden de Queden. É o que está dito no texto hebraico, né? E essa palavra Queden foi traduzida para Oriente, né? Mas em seria Gan Eden Miqueden, né? E Miqueden, essa palavra Miqueden, né, ela é de esse termo Miqueden significa de 144. Então, Gan Eden, gene ADN de 144. Olha Tá? que interessante, então, isso né? já está codificado na Torá. Bem interessante, porque assim, você tem codificado, né? Você trabalha muito com essa questão de códigos que existem ali dentro e que falam da ufologia. Então, fala para a gente de outras questões, né? Então, eles eram deuses, eles foram considerados deuses, alguma coisa, ou outras raças? Então, a questão é que quando Adão foi criado, né, já existiam seres nesse mundo tecnológico chamado Jardim do Éden. Tá? Já existiam seres. Já existiam seres dentro desse mundo, né, dentro desse universo chamado Jardim do Éden. E esses seres, um desses seres, identificado pelo nome Nahash, que foi traduzido para serpente, tá? Mas essa palavra Nahash, cuja gematria, o valor numerológico é 358, pode ser também mudado para Messias, porque a Torá diz que a serpente, traduzindo assim coloquialmente falando, era o animal mais astuto, ou seja, mais inteligente do Jardim do Éden, era o Messias do Éden. Tá? E foi então a serpente que iniciou o casal na tecnologia da Etz Da'av Ta'at Tov Verá, que é a árvore da penetração do bem e do mal, que é a árvore da tecnologia, né, que segundo o Zohar, né, essa árvore estava repleta de maçãs sagradas. E aí você vai entender por que o Steve Jobs escolheu... Símbolo da Apple, né? Por quê, Então, então? vamos lá, Agora eu por quê? quero saber por quê, né? Porque ele teve acesso a esses segredos, né, do Zohar sagrado e, evidentemente, ele foi inspirado a nos reconduzir à tecnologia do Jardim do Éden que nós havíamos perdido. Interessante. Mas você não acha que também houve uma... as pessoas se perderam devido à tecnologia? Aí que está a questão. O problema não é o uso da tecnologia, mas o mau uso da tecnologia. O acesso, ele proporcionou o acesso. nós- Agora, como nós lidamos... Exatamente. Nós tínhamos o direito à árvore da penetração do conhecimento, né? A árvore do conhecimento, a Etz Da'at, né?
O problema é que os escritos antigos dizem que quando Adão comeu do fruto, ou seja, utilizou a tecnologia da árvore, ele gostou tanto que utilizou demais. Comeu muito. Aí é um problema, né? Essa é a questão. Lambuzou. É como nós agora, né? Em todo lugar que você vai, você vê alguém com smartphone, né, andando na rua, falando, digitando. Nós É estamos perigoso. completamente tomados pela tecnologia. Verdade, Então, esquecendo o lado interior, né? Então, isso Estamos muito faz parte de uma exteriorizados. correção, digamos assim, um karma. Né? Nós vamos ter que aprender a lidar com a tecnologia para não cometermos o mesmo erro que Adão cometeu, ao invés de perpetuar este erro, nós temos que corrigi-lo. Ótimo. Eu tenho uma Perfeito. pergunta. Dentro da Torá, existe uma data marcada para o contato com os extraterrestres para toda a humanidade ver? Eu acredito que não. Eu não penso assim. Por quê? Porque isso é uma questão de ascensão da consciência. Por que muitas pessoas não veem? Por que muitas pessoas não acreditam? Isso tem a ver com dogma, com crença. Até mesmo a ufologia já se tornou uma religião, né, que eu chamo no hebraico de a religião UFO. Né? Verdade. Infelizmente, né? Até congressos estão sendo feitos em casas espíritas, o que, no meu ponto de vista, é um erro, porque ufologia é ciência. Né? Então, a questão assim é que, ao invés de olharmos para dentro, porque todo o mistério está no nosso gene, está codificado já aqui dentro. À medida que nós vamos descobrindo os mistérios interiores, nós vamos também nos aproximarmos das criaturas, dos seres que nos criaram. Né? Então, mas a gente tem que olhar para dentro, não para fora. Mas é mais cômodo, né, meu querido? É mais Concorda? cômodo. É mais cômodo não é fazer fácil, esforço, não né? trabalhar para a ascensão da própria consciência. As pessoas querem viver encostadas. Por exemplo, se você encontra uma pessoa iluminada, né, você vai ver que tem 10, 15, 20 pessoas ao redor dele, porque as pessoas acreditam que... olha, a gente tem que acabar com essa questão do guru. Não é que o com guru não é certeza. importante. Seguir... Não, Não, tem com que certeza. Eu acho existir a que pessoa tem que que indica, desmistificar né? mesmo. O guru, o mestre, o professor, é aquele que aponta o caminho, e não que faz o trabalho que as pessoas têm que fazer. As Que o pessoas trabalho é têm- individual, né? Isso Tem é que uma fazer verdade. o próprio trabalho espiritual, ascender para poder conhecer esses mistérios divinos e nos aproximarmos, né, desses mistérios interiores da Terra Oca. Né? Há tantos e tantos e tantos mistérios. Eu vou só dar uma pinceladinha rápida aqui. Eu só Mas quero nós uma vamos pergunta. abordar, sim, no segundo Ok. bloco, porque já avisaram que vamos para o intervalo. Ó, e para o próximo bloco aí, pessoal, presta bem atenção, nós vamos saber um pouco de Ágata. Nós vamos querer saber de Ágata, desses mundos intraterrenos. Voltamos com o programa Enigmas e quero convidá-los a divulgar o seu trabalho, o seu produto, anunciar o seu livro, o seu DVD, enfim. Você que é terapeuta, você que tem um trabalho espiritual, que você, na verdade, da espiritualidade, que você é um pesquisador, você tem um espaço dentro deste programa para vir divulgar. Então, entre em contato com a nossa produção, 11 34826381, e você pode estar divulgando aqui neste programa, participar deste programa, também do programa de rádio e do nosso site www.programaenigmas.com.br, e também você pode nos contatar para qualquer outro tipo de divulgação. Então, fique à vontade. Voltamos aqui com o nosso convidado, porque a pauta está maravilhosa. Eu tenho uma abordagem sobre esses mundos intraterrenos. Fale um pouquinho mais, porque muitas pessoas falam sobre isto. A Terra Oca. A Terra Oca é uma verdade, é uma realidade. Né? Ela é falada em toda a Torá, e todos os seus mundos são detalhados na Torá. Né? Há mundos aqui que nós sabemos todos os nomes, né? Como o Arca, como Adamá, que são mundos interiores. E o Zohar explica que esses mundos intraterrenos, eles têm céus com constelações e planetas.
aqui para dentro da... Este livro, a gente fala muito dentro da Cabala, não é isso? A Cabala emergiu do Zohar. O Zohar é a chave que decodifica toda a Torá. Então, você quer conhecer os mistérios da Torá, tem que começar estudando o Zohar, né? E só que o Zohar é escrito em aramaico, né? Então, há alguns fragmentos em inglês, né, e em hebraico, mas ele é escrito em aramaico. E o Zohar, então, detalha todos esses mistérios, né? Quando Moisés recebeu a Torá física, né, escrita em tábuas de safira, né, que flutuavam sozinhas, porque eram pesadas demais para alguém carregar, como você vê nos filmes, isso é... De fato, subir e descer aquele morro, né? Aquele monte Sinai, lá do ninguém Sinai, Ele eu nem demorei 4 subiu. horas. Essa questão nem subiu o morro, porque o morro nem existe mais. Pois o é, Monte onde, Sinai, né? ele foi destruído. Porque o Midrash fala que quando Deus apareceu no Monte Sinai, o monte levitou. Ele saiu do chão. Tanto que os israelitas tinham medo de morrer, chegar perto do monte. E também diz o Salmo 68, falando de ufologia, né, que quando Deus desceu no Monte Sinai, milhares e milhares de carruagens celestes vieram junto, para presenciar a entrega da Torá em Sinai. Será essas carruagens? Será hein? discos voadores? Pois é, né? Na Torá são chamadas de Hakav, né? Ou Hakavei, né? Ou Merkavot, né? Da palavra Merkavá, que são carruagens de luzes, né? E carruagens físicas, de materiais que nós não conhecemos, né? Você vai falar que são de ferro? Não sabemos de que materiais são feitas, mas eram carruagens físicas. Eu tenho uma pergunta para você, se você me permite. Dentro da visão da Torá, como é vista essa questão da ufologia envolvida com religião? Na verdade, se você puder tirar a religião da equação de tudo, tudo vai ficar mais claro, vai ficar muito melhor. É uma mistificação de fatos, então. Não, a religião é o véu denso que encobre todos os mistérios. Né? Então, quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai, ele não entregou uma religião. Entregou espiritualidade, conhecimento, né? sabedoria. A religião, quem criou foi o homem. Né? Na verdade, a religião é o palco do ego. Né? O que é o ego? Na Torá, ele é chamado Satã. Né? Então, quem é o Satã? É o ego. Então, você pode ver que a religião, ela dá às pessoas o quê? O motivo para serem melhores do que outras. Olha, eu sou melhor do que você porque a minha religião é assim. Você é salvo porque eu sou de determinada religião, né? Então, mas não, se você tirar a religião, você vai encontrar seres humanos muito melhores no interior. Né? Não tenho dúvida disso. Então, É muito triste isso até, né? Se a gente for encarar hoje o mundo, porque se você tira a religião delas, elas ficam vazias, porque elas não têm onde se agarrar. elas não têm identidade. As pessoas não Pois sabem é. quem são. Então, é por isso que elas se agarram à religião, porque a religião dá para elas uma identidade. Dizem para elas o que elas não são. Olha que Né? interessante. E toda a verdade está no interior. Né? Então, essa questão da ufologia, ela seria muito melhor esclarecida se a religião fosse retirada do palco da questão. E vai acontecer isso. Né? Isso vai acontecer no futuro, porque nós já estamos nos tornando seres humanos melhores, estamos procurando crescimento, né? Então, isso vai acontecer. E a data limite? Eu quero saber da data limite, Katia Gaia. Porque o Naib nos bastidores falou que existe uma aqui. data limite aqui, que vai acontecer algo, que pode ocorrer algo. Eu quero saber, Naib. Nosso internauta quer saber. Deixa eu responder para ela, então, da Terra Oca, né? Que a gente É verdade, falado, né? nós fomos. Senão a gente vai embora e se perde, né? Olha, então, o Cabalion, né? A tábua de esmeralda e o Zohar, eles têm a mesma frase que é interessante. Assim como é acima, é abaixo. Tudo que existe embaixo, existe acima. Tá? Então, por exemplo, aqui dentro, como disse, nós temos mundos com constelações e planetas. O que significa que dentro da Terra, nesses compartimentos, você tem também um Marte, assim como você tem um Marte acima. Você tem um Júpiter aqui dentro, como você tem um Júpiter lá fora. E assim por diante. E o Jardim do Éden, ele é o 7º mundo intraterreno da nossa Terra. Ou seja, o mundo mais elevado, mais espiritual que existe, está lá dentro. Você pode imaginar que aqui em cima as coisas são mais espirituais. Não são, aqui em cima é mais denso. Quanto mais para dentro, leve a questão. Tá? Tanto que Adão, né, ele foi expulso de lá. Né? E nós renascemos aqui em cima, que é muito mais pesado. Né? E agora estamos trabalhando para voltar para o Jardim do Éden. Né? Então, engraçado, todo mundo acha que lá dentro, lá embaixo é o ruim, né? Não, porque até agora, recentemente, descobriram, por exemplo, né,
uma quantidade de água gigantesca. Verdade, um muito oceano, maior né? do que Um todos os oceano, oceanos né? da Terra. Agora Um você oceano. imagina, para que tem água lá dentro? Não é? Se a água, né? Né? Se A a água, a vida. vida. Né? Por que Júlio Verne escreveu Viagem ao Centro da Terra? Porque ele teve contato com o Zohar. Uma projeção incrível, né? E ouviu falar, leu sobre as 7 terras interiores, a Sheva Sot, né? E olha, um dos primeiros filmes de ficção científica que eu vi na minha infância foi aquela versão de 1950 e alguma coisa, né, de Viagem ao Centro da Terra, que é maravilhosa, que eu amo até hoje. É Mas você tem que maravilhoso. responder, né? A data limite. Eu quero saber se Zohar fala alguma coisa sobre 2019, 2018. As pessoas no meio espírita, espiritualista, dizem assim: olha, estão dizendo que em 2019. O que você acha disso? Na verdade, temos alguns falatórios, né, sagrados de pessoas que eram realmente pessoas inteligentes, iluminadas, como um dos nossos antigos mestres da Kabbalah, que é o Rabbi Nashilag. Ele deixou codificado em alguns escritos deles uma data que seria o ano hebreu de 5.778, que seria equivalente no gregoriano a 2018 e 2019. No filme Blade Runner, a data em que a história acontece é o ano 2019. Tá? Se você for ver, você for procurar outros filmes, você vai ver que está falando dessa data também. Então, é possível que alguma coisa aconteça. Agora, o que é, nós não sabemos, porque tem muito ego envolvido na questão. Tem muita gente querendo falar que vai ser isso, vai ser aquilo, e é muita questão lidada com as chamadas revelações do ego, né? Eu gosto muito de você porque você vai a fundo nas suas pesquisas. Aqui nós não temos o comprometimento de desfavorecer algo ou favorecer outro. Mas assim, a Bíblia, como você vê? Porque muitas coisas foram tiradas da própria Torá para colocar lá, porque foi feita pelo homem. Por que eles inverteram tanto? Bom, começa com o problema do hebraico, né? Porque o hebraico é uma língua tão profunda que não tinha equivalentes para outras línguas. Então, precisaram ser criados equivalentes, né? Então, por exemplo, uma palavra no Torá, né? Eles atribuíram àquela palavra hebraica uma tradução, um significado, tá? E ficou conhecido quando nada é um código, né? Muito difícil de ser penetrado. Então, por exemplo, né? Os tradutores fizeram traduções interpretativas, de acordo com o nível de consciência que eles possuíam e compreensão, e baseado em religião. Então, cada tradutor que traduziu a Torá, traduziu tentando favorecer o seu dogma. É por isso que existem milhares de versões da Bíblia, e todas confusas e cheias de perplexidade. E que toda vez que se lê e se tenta praticar aquilo que está na tradução, se cria mais confusão e perplexidade. Entendeu? Por causa que as pessoas não conhecem o texto original hebraico, o que ele realmente está querendo dizer. Bem, é muito interessante. O Naib tem que voltar muito mais vezes aqui. Eu quero saber um pouco do livro Filho das Estrelas, que em breve vai estar aí já está nas suas mãos. Já está. Ele não trouxe para nós aqui, mas já está editado, Naib? Já está à venda já. Já está à venda. Nós não trouxe para mostrar para o pessoal. Não tem, porque na verdade o autor brasileiro ele sofre, né, do preconceito editorial. É o bullying. É verdade. O bullying editorial. As pessoas querem produzir aqui e vender 50 tons de cinza. Né? Quando nós temos assim escritores maravilhosos aqui. Você viu o Paulo Coelho, por exemplo? Né? Para ele chegar onde ele chegou, ele começou vendendo livros dele na praia. É verdade. Certo? Então ele é um dos autores mais queridos no mundo hoje, né? E que chegou a assinar contrato de $1 milhão por um livro dele. Então, hoje em dia, Paulo Coelho não procura editoras. As editoras procuram Paulo Coelho. Pois é. Infelizmente, isso é Brasil, né? Mas também aqui, caiu bem a leitura, né? Eu acho que hoje, para você comprar um livro, por isso que vocês hoje disponibilizam, às vezes, até ele virtualmente, que fica mais fácil para as pessoas comprarem virtualmente, ler por lá, porque estão hoje com seus celulares. Então, hoje a tecnologia também te dá essa condição, né? As editoras chamadas tradicionais, elas não querem os autores brasileiros, elas querem os best-sellers internacionais, tá certo? Então, o que acontece? Agora, com esse novo movimento, né, editorial virtual, então a coisa está mudando. Muitas editoras quebraram, né? E agora o que elas estão fazendo? Sugerindo parceria com o autor. Só que a parceria que eles oferecem o autor paga para ser publicado. Eu não faço isso.
né? Eu tenho os meus livros no Clube do Clube Quantos de livros Autores. você tem? Eu tenho 14. Gente, 14 livros. É uma pessoa que sabe o que diz, entendeu? Muito sério. Vamos citar o nome de alguns livros teus aí. Eu tenho Os Depois. Filhos das Estrelas, que foi o último que eu publiquei, né? Eu tenho Marte, As Origens Secretas da Humanidade, né? Tenho Crônicas de Queden, que foi meu primeiro livro, né? Eu tenho Os Arquivos X, né? Falando de mistérios da Kabbalah, né? Eu tenho um que não está publicado, né? Que eu retirei para fazer uma revisão, né? Tenho Câmaras do Tetaedro, que é sobre ufologia mística, também. Né? E até são 14 que até eu mesmo esqueço quantos são, né? Mas e aí, se você quiser, alguém quiser comprar os seus livros, como é que faz? www.clubedeautores.com.br. Pode E procurar. você também está no Facebook, né? Está todo mundo no Facebook, né? Até o Silvio Santos está no Facebook. Então, Artesão da Luz ou Deepak Sankara Veda, né? Que é meu apelido espiritual, né? Que todos que me conhecem sabem que o meu nome é Paulo Sérgio Batalini, né? É um nome italiano, né? Apesar de que eu reneguei, né, o sangue italiano, que é muito pesado, muito forte, muito cheio de ira, muito cheio de... Então, mas né? todos são italianos. Mas o italiano tudo é bem. maravilhoso, eu sempre brinco, né? Eu sou um ragazzo, filho de um italiano, mas não paro no italiano. Sim, sim. Bem, para quem não sabe, o Deepak Sankara Veda foi ele que fez essa belíssima vinheta do início aí. E ele que nos presenteou, né, com essa vinheta, né, Katia? Início, Eu vou meio e melhorar fim. essa vinheta. Início, meio e fim. Olha, ele está dizendo que vai melhorar, ainda vai ficar mais bonita ainda, Ele né? tem um trabalho maravilhoso, vocês podem conhecer. Além de tudo, é um poeta. Eu escrevo poesia também. Isso é verdade, eu tinha esquecido. Eu chamo ele de Naíbe, se vocês me permitem, porque realmente é uma pessoa que eu tenho muita admiração, já esteve em nossos programas, vocês podem ver aí nos nossos arquivos do YouTube, tem pautas maravilhosas e outras virão, porque ele recebe muito conhecimento, e é um prazer sempre te receber, Prazer é viu? sempre meu. Aqui você não tinha vindo ainda. Você não Não, tinha foi vindo a aqui na primeira Demais vez. TV. Olha que né? dia maravilhoso Vocês vão que você notar até veio. que eu falo muito né, mas é um vício Faz do parte, brasileiro. Faz né? parte. Eu Faz vejo até parte. jornalistas falando né. Nós estamos nos nossos momentos finais. O nosso querido Marcão, aqui nosso produtor, está dando... Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta, para encerrar com essa mensagem do nosso Olha, artesão da luz. Então, nós temos que aprender a compartilhar. Porque tudo nesse mundo vai funcionar melhor se nós aprendermos a compartilhar o que nós temos. Porque se nós não compartilhamos, nós somos como rios represados. Se você não compartilha, você não recebe. Né? Por que nós recebemos muita sabedoria? Porque compartilhamos sabedoria. E quanto mais sabedoria nós compartilharmos, mais sabedoria nós vamos receber. Né? É por isso que eu acatei esse apelido Naíbe, né? Que significa aquele que serve a tribo, né? Porque o mundo é uma tribo. Né? Então, nós estamos aqui para servir e ajudar as pessoas a encontrar o caminho de si mesmo, o caminho interior. Né? E esse caminho é um caminho onde não há religião, há espiritualidade, há sabedoria, há conhecimento. Se você quer saber quem você é, olhe para dentro, não para fora. Perfeito. Bem, fica um convite para você retornar, hein? Bom, Aceito. gratidão, Deepak, você mora... Eu chamo ele de leão, porque ele é um leão em conhecimento, em força espiritual. Gratidão, leão. Um grande beijo do programa Enigmas para você. E fica a convocação, hein, para o Naíbe. Maria, um beijo aí do programa Enigmas para você, Maria C. Pereira. Também precisa voltar aqui. Por favor, hein? Arrume aí na sua agenda. Gratidão. Deepak Sankara Veda, honra enorme estar contigo, Leão. Gratidão. Gratidão.